Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, estamos começando o episódio 004 do O Dono Cast. E como sempre, muito bem acompanhado aqui. Daqui a pouco a gente vai passar a palavra para a Dani, minha sócia na vida, nos negócios e minha companheira aqui nesse podcast. Mas antes, eu quero falar sobre o tema desse nosso episódio 004, que é menos patrão e mais padrão. Hoje a gente vai falar de uma parte que muitos empreendedores, porque nem todo empresário tem perfil empreendedor. Tem empresário que tem perfil gestor, tem empresário que tem perfil empreendedor e tem empresário que tem perfil técnico, de estar ali no operacional, que gosta. Inclusive, a gente atende um dentista que ele fala assim: não me tira do operacional, não. Eu gosto é de atender cliente. Eu gosto é do cliente de boca aberta, fazer obturação, fazer isso e aquilo. Então, para cada perfil de dono de negócio, a gente tem uma solução. Só que, para muitos empreendedores, vai ter dificuldade nesse tema que a gente vai abordar aqui hoje, que é processos internos, é a organização interna da sua empresa. Inclusive, eu trouxe uma frase aqui que eu gosto muito e eu tenho vivido isso na prática lá nas minhas empresas e também nas empresas dos meus clientes, que é o seguinte: muitos acreditam que o sucesso na vida e nos negócios está reservado para aqueles que criam algo inovador ou desvendam segredos extraordinários, quando, na verdade, o sucesso está reservado para aqueles que têm habilidade de realizar atividades rotineiras e tediosas. Tarefas que todos sabem que devem ser feitas, mas poucos têm disciplina para executá-las. Então, se você quer ter menos patrão e mais padrão dentro da sua empresa, seja especialista em fazer atividades rotineiras e tediosas. Porque isso é que vai separar uma empresa de sucesso de uma empresa que não tem sucesso. Bom, dado o tema, processos internos, o que são processos internos? E hoje a gente está com uma especialista aqui, que a Dani vai apresentar hoje, aqui com a gente, uma especialista que faz na prática e ajuda os nossos clientes a fazerem na prática também, e um outro especialista que vive isso no dia a dia dele, da vida pessoal e profissional também, na empresa dele lá, nos negócios dele lá. Bom, processos internos são um conjunto de definições com quem executa e em quanto tempo é feito, por quais níveis de aprovação passa, quais ferramentas são utilizadas e todo o detalhamento relacionado à demanda em questão. Ou seja, tudo que na sua empresa você repete várias vezes e que tende a ter um padrão, cabe um processo interno ali para que você gaste menos tempo, menos dinheiro, menos energia naquilo que é feito repetidas vezes. E a gente vai dar vários exemplos aqui hoje. Bem-vindos, bem-vindas ao Dono Cast. E Dani, se apresenta aí e faz as honras da casa e apresenta os nossos convidados, por favor. Vou apresentar os dois. Queria agradecer vocês que estão seguindo aí nosso episódio 004. E esse episódio é para você, empreendedor e empreendedora, que se sente sobrecarregado, tá na execução do negócio, sente que é o momento de expansão, de crescer, de delegar, não delargar. É para você, tá bom? Primeiramente, queria apresentar a Larissa Lopes Vilela. Ela é formada em Relações Internacionais pela Faculdade IBMEC, pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e MBA em Marketing Digital pela USP. Mais de 10 anos de experiência no varejo em empresa multinacional e atacado de bens de consumo, atuando em cargo de gestão, comercial e marketing. Muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, Dani. A gente que agradece a sua participação e daqui a pouquinho a gente vai bater um papo, tá? Combinado. Temos aqui também o Evaldo Rodrigues de Godoy. Evaldo Rodrigues está à frente da Aliar Benefícios Mútuos. Ele revolucionou a associação, tornando-a a maior de proteção veicular do interior brasileiro.
Sob sua liderança, a Aliar conquistou as certificações ISO 9001 de qualidade em 2021 e a LGPD em janeiro de 2023, demonstrando seu compromisso com a excelência e a proteção de dados. Em novembro de 2023, a Aliar foi reconhecida como um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil pela certificação GPTW, ressaltando o ambiente de trabalho positivo e a cultura organizacional cultivada por Evaldo. Em 2021, foi agraciado com a medalha Distinção Policial Civil, entregue pelo delegado de Polícia Civil, Gilberto Simão de Melo, por seus valiosos serviços à Polícia Civil de Minas Gerais. Além disso, em outubro de 2023, foi honrado pela Câmara dos Vereadores, na pessoa do Coronel Silvani, com uma moção de aplausos, destacando seu impacto positivo na comunidade. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite, vai ser muito bacana. Vai sim. Bom, Dani, quero fazer já 2 perguntas para os nossos convidados. Primeiro, Larissa. Larissa, de onde que vem essa paixão por fazer o chato? A parte chata, Larissa. E pro Evaldo, daqui a pouco eu vou perguntar assim, Evaldo, toda essa organização que tem lá na Aliar, leva para a sua vida pessoal e qual o impacto que tem na sua vida pessoal? Mas vamos lá. Larissa, de onde eu mesmo fico me perguntando como é que tem gente que gosta dessa parte chata, cara? E aí, como que surgiu isso, Larissa? Você sempre foi uma pessoa que gostava de fazer esse tipo de atividade, você sempre foi organizada, você trouxe isso da sua vida pessoal para o trabalho. Como é que foi essa sua trajetória para gostar de fazer a parte chata? Todo mundo me pergunta isso, tá? É Não, mesmo? é uma pergunta que eu sempre tenho que responder. Larissa, mas a pior parte na hora de fazer uma consultoria ou de um projeto é a parte de processos, e você gosta. É chato, mas eu acho que a principal mensagem que a gente tem quando a gente entrega um processo é o resultado que traz consequência daquele processo. Então, assim, eu olho muito mais o resultado do que o fim do que o meio, Entendi. sabe? Porque ele é chato, eu não diria chato, trabalhoso. Mas sabe quando você faz um trabalho e depois fica muito mais fluido, a comunicação, a eficiência torna aquilo ali melhor? Uhum. Então, você vai fazer um trabalho chato uma vez, o mais difícil, mas depois flui normal. Então, aquela cara chata, assim, nossa, veio aquela parte chata de processo. Só que depois eu sei que ele vai sorrir e falar assim, ufa, mudou a minha vida. Então, eu acho que é por aí. A satisfação vem com o trabalho realizado e o resultado que gera para os nossos clientes lá e tudo. Exatamente. Evaldo, então vem a pergunta para você. Um cara tão metódico lá à frente da Aliar, também é metódico no dia a dia? Olha, Ronan, essa resposta, ela é tão, assim, importante para mim, porque quando eu chego da minha casa, eu entro com o carro na garagem, eu deixo o carro lá, abro a porta, a chave já fica atrás da porta. Quando eu vou caminhando, eu deixo a chave do carro lá no aparador, eu chego, pego o sapato, tiro a meia, jogo no cesto e ponho o sapato organizado. Eu faço isso em tudo que eu estou envolvido. Por quê? Isso, na hora que eu for fazer o processo ao contrário, está tudo pronto. Entendi. Então eu não gasto tempo tendo que repensar aquilo novamente. E isso me agrada muito. Então, ser disciplinado, organizado, ser metódico tem trazido vários benefícios, tanto à frente da Aliar, quanto na sua vida pessoal também. Olha, eu sempre falo que eu nunca estou apagando incêndios, em qualquer uma das esferas, né? Inclusive, eu não gosto que ninguém traga para mim aquela questão assim, tem que resolver isso aqui rápido. Claro, né, ressalvado todas algumas questões que acontecem do nada, assim, mas aquilo que está rotineiro, nós não podemos apagar esse incêndio. Nós temos que estruturar aquilo para que ele aconteça de forma correta, né? E de forma que não vai colocar a pessoa desesperada, né? Então, eu tenho isso comigo como uma conduta desde que eu me entendo por gente. Desde novo. Só para vocês terem uma ideia, eu sou tão metódico que eu comprei um livro uma vez na livraria, aqui no shopping. Leitura. Eu li esse livro, passou um ano, e aí no meu aniversário eu ganhei um livro igual a dele. Só que eu queria trocar o livro. Só que eu não podia trocar o livro porque quem me deu o livro me deu com dedicatória. O que eu fiz? Eu fui na leitura, expliquei para a pessoa, né? E falei assim, olha, eu tenho um livro igual.
ele não foi comprado aqui agora. Esse aqui foi. Você aceita eu pegar esse aqui e trocar? Ela falou assim, mas ele não tá sujo. Eu peguei o meu livro que eu tinha lido, ele estava perfeito. Até para ler os livros eu sou metódico. Entendi. Não estrago, não mancho e tal. De uns tempos para cá eu comecei a rabiscar os livros, então não dá para fazer isso mais. Mas eu procuro ser muito metódico porque isso é uma proteção que eu tenho. Uhum. Eu já faço e tive uma experiência muito interessante recentemente, que os livros que eu leio, eu levo lá para o meu escritório e disponibilizo lá para os nossos clientes e tal. Inclusive, tem que organizar melhor, porque eu nunca lembro para quem que eu emprestei, muitos não voltam e tudo. Mas uma vez um cliente minha falou assim, Ronan, por quanto você me vende esse livro? Eu falei, mas esse livro está todo rabiscado, porque eu tenho mania de ler e rabiscar. E depois eu fui entender, porque eu tenho uma certa dificuldade de ler se eu não estiver rabiscando. Eu demoro muito mais para ler um livro, porque eu praticamente estudo o livro. Então, os meus rabiscados são assim, um insight que eu tive, depois que eu li aquele parágrafo do livro, eu anoto lá no livro mesmo, assim, isso aqui eu acho posso que aplicar. A sua mente ferve. Eu vou lendo. Sabe, lê aquele parágrafo, uau, se eu aplicar isso, aí volta, peraí, deixa eu voltar pro livro. Aí uma cliente minha queria comprar o livro que eu li justamente por causa das minhas anotações, entendeu? Porque ela falou assim, o livro lá tá virgem, não tem os seus insights, eu quero ler os seus insights junto com o livro, então foi uma experiência legal. Evaldo, quando você falou que, eu me vejo, eu sou uma pessoa metódica, eu estou entendendo como uma pessoa disciplinada, sabe? Que sabe o que precisa ser feito, porque entende que não precisa ter retrabalho. Apagar incêndio é o que nós mais vemos lá no nosso negócio, quando eles nos procuram para consultoria, tem que doer. Eles estão sofrendo porque todos os dias estão apagando incêndio. É aquela sensação de eu não sei onde eu vou chegar, eu chego no meu trabalho, eu chego no meu negócio, é problema para resolver o tempo todo. Todas as pessoas só trazem problemas para mim. E a falta de disciplina em seguir um processo descrito traz isso. Traz essa sensação de eu não sei aonde eu vou chegar, todos os dias é muito cansativo, eu não tenho uma rotina. Eu vou acontecendo, as coisas vão acontecendo e eu sou refém de tudo que está acontecendo no meu negócio, no dia a dia. Então, traz uma tranquilidade que desde o momento que eu estou te conhecendo hoje, e desde o momento que eu te conheci, ele me passa uma tranquilidade muito grande, sabe? De que tá tudo sobre comando, tá tudo, eu sei o que está acontecendo, ele está aqui, a empresa, né, a aliar lá está acontecendo e todo mundo tem autonomia. As pessoas que estão envolvidas sabem o que precisa ser feito. Então isso é libertador. Eu aprendi isso, a necessidade do processo, principalmente eu vi que é extremamente necessário quando eu fui mãe. Eu fiz todo um planejamento para ser mãe e eu precisei deixar, eu e Ronan precisamos deixar a nossa empresa a mais organizada possível, com as pessoas envolvidas com mais autonomia. A gente ainda não era uma franquia. E eu falei assim, eu preciso disso, sabe? Eu preciso estar em casa, focar na minha família e que minha empresa tenha, sabe? Que ela não dependa de mim. Eu acredito que deva ser o caso de muitos que estão aí, né, nos ouvindo, e é libertador mesmo, sabe? Aumentou a necessidade a partir do momento que a gente falou assim, vamos franquear, falamos de expansão. Não é possível falar de expansão de um negócio sem ter processo. É impossível, você não consegue fazer tudo. Cara, tem tanto a ver isso aí que a Dani tá falando, que eu vou até complementar aqui. A gente tem lá empresários que a gente chama internamente de bombeiro, porque vive apagando incêndio. Tem empresário que fala assim, Ronan, parece que na minha empresa eu tenho 2 plantações de pepino e abacaxi. Porque só aparece para mim pepino e abacaxi. Para quem não sabe essas metáforas, essa expressão, né? Pepino e abacaxi são relacionados a problemas e tudo. E aí a Dani tá falando, e eu atendi um cliente uma vez, que ele falou assim, Ronan, eu não viajo mais de férias, porque eu não tenho paz. Eu estresso muito mais, eu viajo para descansar, mas o tempo todo meu telefone tocando, eu resolvendo lá da praia, porque mineiro, né?
A gente atende muito empresários aqui de Minas, lá da praia, eu fico resolvendo o problema da minha empresa e eu sei que quando eu chegar, a minha empresa vai estar pegando fogo e eu não tenho paz para viajar, então eu decidi não viajar. Eu falei, não devia ser o contrário? Você não devia voltar dessa viagem decidida a organizar tão bem a sua empresa para ter menos patrão e mais padrão e você poder viajar tranquilo? E isso que a Dani falou foi, assim, eu fiquei muito orgulhoso da nossa empresa, porque a gravidez foi planejada, nós preparamos, quando a gente fala de gravidez planejada, não é só o fato da gente decidir ter filho e programar ter filho. Foi o planejamento do tanto que a gente ia organizar a nossa empresa para ela depender menos da presença da Dani lá e ela poder priorizar a maternidade. Larissa está aqui recém-mãe, né, Larissa, e tudo. E no primeiro momento, principalmente no primeiro ano de vida, o pai pode até ter muita boa vontade, mas a criança depende muito mais da mãe mesmo, de amamentação, um tanto de coisa, né? E aí foi uma prova que deixou a gente muito orgulhoso. A nossa empresa rodou praticamente um ano sem a Dani ali no operacional. E quem segue a gente nas redes sociais, depois pode procurar lá no meu Instagram, tem uma foto da Dani quando ela voltou para a empresa segurando a placa. Você lembra, amor, dessa placa? I'm back. I'm back. Estou de volta. E foi um desafio bem legal que a gente superou. E também quando um outro momento da Tutorianos, quando a gente resolveu franquear. Na verdade, nem a gente superou, desculpa te interromper, que nós nos beneficiamos com os processos. Sim. Hoje eu recebi um retorno de uma proposta, eu estou no comercial da empresa, encaminhei uma proposta e recebi o retorno assim, ai Dani, desculpa, eu não consegui nem ler, porque eu estou numa correria tão grande, nananã. E a proposta era justamente com relação aos processos, para organizar o processo, para dar essa liberdade que essa empreendedora estava buscando. Aí eu falei, olha, é muito contraditório isso que você está me respondendo, que você não consegue nem me responder, e você está buscando ajuda para isso, mas você não consegue nem responder a proposta. Então, será que você está precisando mesmo? Acho que tem que doer um pouco mais, sabe? Acho que tem que precisar mais do processo para entender que eles são necessários, né? E aí a Dani falou outra parte também, que não tem jeito da sua empresa crescer se não tiver processos bem organizados. Porque a equipe vai crescer, tem que ter padrão, todo mundo tem que trabalhar no mesmo padrão e tudo. Então, quando a gente foi virar franquia, e a gente é uma franquia de serviços. Então, olha a importância de processos bem definidos para que eu garanta o mínimo de padrão do mesmo nível que eu atendo os meus clientes aqui no interior de Minas Gerais, em Patinga, que a gente está, a minha franqueada lá de Curitiba seguir e a gente garantir um padrão de serviço. Então, não tem jeito de você crescer, da sua empresa crescer, se não tiver o mínimo de padrão, o mínimo de organização interna. Não é isso? Bom, vamos lá. Eu quero fazer aqui uma dobradinha entre Larissa e Evaldo. E eu e Dani vamos aqui dando as nossas entradas aqui. Larissa, estamos falando de processo interno, beleza? Como cria? Por exemplo, muitos dos clientes que a gente atende lá na Tutorianos, a gente precisa definir por qual processo começar, porque a maioria não tem processo nenhum. O negócio está todo na cabeça dele, né? Por onde começar? Por exemplo, como que define qual que é o processo mais importante? Qual que é a ponta desse novelo aí, Larissa? Como que cria um processo? Bom, primeira coisa, a gente vai na dor, né? O que você está querendo, qual que é o seu objetivo principal? Qual que é o problema hoje dele? Eu vou pegar o caso da Dani, que chegou uma proposta e ela não tem nem tempo de responder. Vamos supor que ela é dona proprietária. ou proprietária. Então, a gente já vê ali que a pessoa não tem tempo na área comercial. Então, será que começar pela área de vendas, que é o principal área de muitas empresas? Então, assim, é importante a gente identificar onde que está o maior problema da empresa. Depois que a gente identificou, tá tudo na cabeça do dono, você falou super bem. Vamos colocar tudo no papel? Vamos colocar passo a passo como acontece aquilo ali?
Então, escreve uma vez, coloca lá, primeira coisa, o que eu faço daquela atividade, segunda, enumera e coloca, pega um papel branco e coloca atividade 1, 2, 3. Depois, quem participa dali? É só uma pessoa? Não, tem uma outra pessoa que participa? Tem um sistema que eu uso para fazer essa atividade ou não? Eu uso o meu sistema de vendas, eu uso uma planilha. Coloca que coisa. Depois que você fizer isso tudo, aí sim a gente começa a criar um processo, um fluxo. E muitas vezes, Rona, a gente acha assim, eles ficam assim, mas como que eu vou fazer? Precisa de um programa? Não, as coisas são muito mais fáceis do que parece. É só a gente colocar num papel, criar etapas e rotinas, dar nome às pessoas que participam ali, porque aí você vai ver, será que eu preciso de estar ali todo o tempo para fazer aquela atividade? Uhum. Às vezes eu estou ali participando dela no início, meio e fim, mas será que realmente é importante a minha participação ali? Então, a gente vai conseguir enxergar as oportunidades quando a gente desenha. A parte chata que a gente falou no início é colocar no papel. Depois fica mais fácil da gente identificar os gargalos, aonde melhorar, onde oportunidade de melhoria. Excelente. E o que eu ia comentar aí é assim, Larissa, uma dúvida mesmo, pegando uma consultoria com você aqui. Eu vou para o processo comercial. Que tanto que eu devo envolver nessa definição de processo quem realiza a atividade lá da ponta? Porque em muitas empresas, né? Tipo assim, eu tenho vendedor, eu tenho uma loja de roupas. Você está escrevendo o processo de vendas ali. Que tanto que é ideal eu envolver o meu vendedor ou em que momento eu envolvo ele nessa definição de processo? Porque às vezes eu ouço muito assim, mas quem definiu o processo não é quem executa. A gente vê muito isso. E aí, a gente vê dois tipos de empresa. A que existe na cabeça do dono e a real. Uhum. Muitas vezes o dono da empresa idealiza uma empresa, acha que funciona tudo direitinho, mas quando você vai conversar com quem está lá na ponta, é uma empresa totalmente diferente. E aí, Larissa, que tanto que eu devo envolver o meu colaborador, aquele que vai executar o processo, em qual momento eu devo envolvê-lo? Eu gosto desde o início, porque é ele que está executando a atividade. Então, você falou super bem, Ronan. Muitas vezes está na cabeça do dono e quem executa enxerga o processo, participa. Então, eu gosto de cooperação. Eu acho que a equipe, quem está participando, quem está ali dentro do processo, precisa de participar. Ele precisa de entender o todo, porque todo processo ele tem conexão. Então, não adianta um financeiro não anda sem venda, venda não anda sem um financeiro. Então, eles se conectam. Então, eu acredito que desde o início. A gente precisa dos colaboradores, né, para criar essa parte. Eu já participei de descrição de processos que algumas empresas nos contrataram para fazer e o que aconteceu foi o seguinte, foi descrito por uma outra consultoria, mas ninguém do setor aceitou os processos, porque, na verdade, nos contrataram para fazer de uma forma mais dinâmica, para que a equipe participasse, se sentisse parte do processo. Eu usei muito de didática, vou falar a verdade, para poder, eu fiz parte daquilo ali e eu vou fazer no dia a dia. Então, esse cuidado, por mais que a gente esteja falando de processo, a gente às vezes esquece que são pessoas que estão executando aquilo ali no dia a dia e que, se eles fizerem parte dessa criação, vai ser mais facilmente aceito. Fica né? mais fácil da gente treinar a equipe Muito na hora de implementar, porque eles que fizeram, eles co-participaram. Até para melhorar depois. Exatamente. Que o objetivo, o processo, gente, tem que ser melhorado, né? Otimizado, né? Melhor palavra. Então, faz parte essa análise. Então, eles fazendo, né? E Colaborando responde até melhor. pouquinho do que a gente fala, né? Menos padrão e mais patrão. Menos patrão e mais padrão. Então, Embolo assim, direto. se embola, né? Então, assim, se a gente já envolver a equipe, a gente já entende ali que será que precisa do dono, da pessoa naquele processo como um todo? Isso. Então, já mata ali na hora da gente começar a desenhar. E aí a gente consegue aquele empreendedor que a gente busca, que é o estratégico, que sai um pouco da operação e consegue pensar no crescimento
do negócio. Isso é fundamental. Se você pensa em crescimento, você precisa delegar. E delegar, nós estamos falando de processo. E aí eu tô doido para ouvir o Evaldo. Evaldo, a Dani citou aqui várias certificações que a Aliar conseguiu, com você à frente dela e tudo. Como pegar na prática isso que a Larissa falou, de envolver a equipe, como que você faz para a sua equipe seguir os processos? Por quê? Provavelmente você não tem todo mundo lá que seja tão metódico quanto você. E aí, o que é o... Eu não gosto muito dessa expressão, não, mas qual que é o segredo para a gente ter uma equipe que siga processo? Porque me marcou muito a reunião que a gente fez lá na Aliar, que você me recebeu lá, já até te agradeço, que eu cheguei lá, fui muito bem recebido pelo Júlio, que é uma simpatia, me apresentou toda a Aliar e tudo, e aí eu me reuni com você, a gente ficou mais de 1 hora reunido, seu telefone não tocou, você não precisou de sair para resolver nada e tudo, ou seja, porque eu vejo, Evaldo, muitas empresas que buscam certificação, mas para ter uma certificação, a Aliar, com você à frente, ela vive o processo, né? E a gente teve até o depoimento, a gente teve a felicidade de encontrar com um associado aí da Aliar aqui e tudo, e ele deu um depoimento que está super satisfeito, que lá funciona, que quando ele precisou ele foi bem atendido e tudo. Como fazer, Evaldo? Pegar uma ISO e funcionar na prática. O que você acha que é fundamental? Olha, Ronan, essa pergunta, eu tenho que pensar primeiro por que eu estou montando um projeto. Eu, sinceramente, enxergo que a maioria dos empresários, empreendedores, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, eles não sabem o que eles estão fazendo, os funcionários não sabem o que tem que fazer, os gestores não sabem o que tem que cobrar e vive uma bagunça. É claro que a gente vai, né, os projetos das empresas, vai empurrando aquilo ali até chegar na mortalidade. A gente tem aí os estudos do próprio Sebrae, que em 5 anos, praticamente 95% das empresas, elas desaparecem. E o objetivo da empresa, ou de um projeto, ele é um fenômeno social. Porque através da empresa você vai dar emprego, então tu vai alimentar um monte de família. Através da empresa você vai promover a arrecadação de impostos, que vai manter segurança pública, saúde pública, educação pública, vai manter a capacidade que nós temos, por exemplo, de conviver de forma coletiva. Se eu não entender que isso é o papel da empresa ou de um projeto, eu começo a levar para os meus funcionários ou para os nossos parceiros uma visão que não é a visão correta de um negócio. O objetivo de uma empresa é assim, tem uma pegada que é muito legal. O lucro, ele não é um direito. Então, o lucro não é um direito. O lucro é um merecimento. Olha. Como é que você vai fazer para você lucrar? Primeiro, da mesma forma que você está tocando um projeto e você quer que ele dê resultado, nós estamos globalmente hoje competindo com empresas que estão do outro lado do globo, vendendo mais barato do que você vende, com algumas questões regulatórias, tributárias a favor dele, e aí você vai conseguir ter lucro como? Não é um lucro que uma empresa deve buscar. Óbvio que isso é um objeto interessante de conversa, porém você tem que ir atrás do ROI. Então tu pegou sua reserva financeira, colocou no negócio, ele vai te dar quanto de retorno? Porque se ele te der retorno, por exemplo, 0,5%, tu teve lucro. Só que é o seguinte, esse lucro não se paga, porque se você pegar o teu dinheiro e deixar aplicado no título do governo, é mais vantajoso para você. Então deixa eu só explicar aqui para a galera que ROI é o retorno sobre o investimento, tá, pessoal? Porque eu também não entendia, não conhecia essas expressões e tudo. Então, é retorno sobre o investimento. O que o Evaldo está falando aqui inclusive lá na Tutorianos, a gente recebe muitos empreendedores que falam assim, Ronan, quando tiver uma oportunidade boa de negócio aí com algum cliente seu, pode contar comigo que eu estou interessado em investir num negócio. E aí, o que eles fazem de raciocínio? É justamente isso aí. Esse negócio, Ronan, que você está me apresentando para eu investir,
Se eu deixar o meu dinheiro no banco, ou se eu for num título público lá, se eu tiver ele investido, correndo menos risco ainda, ele vai me render quanto? E se eu tirar ele desse investimento que eu tenho e colocar nesse negócio que você está me sugerindo, correndo alguns riscos e tudo, ele vai me render quanto? Então é isso mesmo, o raciocínio é esse. E aí, ó, que nós pensamos o seguinte, qual que é o objetivo da empresa? Que o objetivo da empresa era um fenômeno social. Uhum. Então ela vai ali abarcar um monte de famílias, de oportunidade de crescimento. Ela vai reinvestir o que ela ganha na melhoria dos funcionários, na melhoria de investimento em tecnologia. Então, toda empresa é um fenômeno social. Se os donos entendem isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que preservar isso. Porque senão a empresa dele chega no momento que ela não consegue mais manter ela como um fenômeno. E aí o que ele pensa? Ele tem que garantir que para o cliente, para o consumidor, a entrega para aquele, vamos chamar de ponto final, seja satisfatória. Mas também ele tem que garantir que o funcionário também tenha uma condição satisfatória. Ele tem que garantir que o fornecedor dele também tenha a condição satisfatória, que o governo tenha a condição que é de direito dele. Então, tudo isso é o objetivo do processo. Como que eu consigo fazer isso dentro da LA? Eu vendo para a minha equipe uma ideia que ela tem que encantar os associados. E para isso eu vou criar uma certa condição. Então, por exemplo, os meus funcionários, nós trabalhamos com carteira assinada com todo mundo. Então, pagamos para eles o que é direito deles. Nós promovemos para eles um ambiente onde é que eles possam dar opinião. Eles têm a capacidade de falar o que eles pensam do ponto de vista, né? Não é nenhuma... Dentro da função deles dentro ali. Da função, dentro de um respeito mútuo lá com todos. Então, nós criamos para eles o seguinte, olha, aqui nós temos tecnologia, você tem voz ativa. Eu acho que não adianta eu querer colocar um processo para um funcionário e se ele não tiver voz ativa de, por exemplo, eu não concordo com esse processo aqui, porque por mais que eu estou desenhando o processo, eu não posso dar opinião se ele realmente é o melhor processo. Uhum. E tem outro detalhe. Às vezes o funcionário está tão viciado naquele processo que ele nem sabe se aquele ali é o melhor processo. Uhum. Aí tu escreve um processo, o que você tem que fazer? Tu tem que submetê-lo a uma inteligência. Tem uma passagem do filme acho que é dos Vingadores, que eu achei muito interessante. Acho que lá a nave, acho que é Shield, Não sei. estava sendo invadida, né? E aí o Tony Stark, né, mais lá o Capitão América, foi discutir assim, ó, nós deveríamos pensar o que a Shield está pensando, entender o que ela está pensando. Aí o Tony Stark falou assim, o Jarvis já está trabalhando nisso. Uhum. Aí o rapaz falou assim, mas você está invadindo a Shield? Aí o Tony Stark falou assim, ó, uma organização que vende inteligência não deve temer inteligência. Então, uma empresa, ela não deve temer confrontar o processo dela. Ela não deve temer confrontar a base de conhecimento que ela tem através dos seus funcionários. Então, ela tem que fazer o quê? Ela tem que confrontar. Como é que faz isso aqui? Uhum. Como é que eu chego a essa conclusão aqui? Qual o caminho para poder atingir esse objetivo? Então, quando eu faço isso, quando eu pergunto isso, eu consigo, às vezes, desenhar processos mais fluidos. E quem sabe do processo, talvez não é nem o funcionário que está executando. Porque ele pode estar viciado. Uhum. Agora, ele tem uma forte tendência a saber o que ele precisa para aquele processo fluir bem. Aí nós vamos pegar a tecnologia, nós vamos, às vezes, pegar uma consultoria de alguém que tem já uma expertise em desenhar isso dentro de uma metodologia legal, que a pessoa consiga ver. Né? Então, eu acredito o seguinte, desenhar processos é interessante quando tu consegue vender para o funcionário o porquê que ele está fazendo aquilo. Perfeito. Perfeito, Evaldo. E aí, assim, Por quê? a gente o porquê. Mostrar para ele também os benefícios que ele vai ter se ele executar aquele processo, vai ter menos retrabalho, ele vai ganhar em produtividade, eficiência, menos dor de cabeça para ele e tudo. E a gente vê também do tal do sempre foi feito assim, né? E o tal do time que tá ganhando não se mexe. Gente, eu sou contra essa frase, porque time que tá ganhando se mexe sim.
Porque o contexto muda. O contexto muda, o mundo muda o tempo todo. Então, se a gente entra nessa de que em time que está ganhando não se mexe, a gente começa a não observar o movimento externo e não se adaptar e não se preparar para ele. E tem uma resistência muito grande da equipe com a tal da frase. Isso sempre foi feito assim. E aí, o Evaldo citou aí, e até te agradeço pela oportunidade, muitas vezes vem a vantagem de ter um consultor externo. Por quê? Às vezes o dono está ali falando uma coisa, a gente como consultor, a gente vai falar exatamente a mesma coisa, mas porque alguém de fora falou. E várias vezes o gerente vira para a gente e fala assim, Ronan, eu já falei tanto pro dono da empresa que precisava de mudar, chega o CES, fala a mesma coisa, só porque ele está pagando o CES, ele muda. Tá o processo. Verdade. E aí, Larissa, vou passar a bola para você aqui, que eu vi que você até mexeu aí na cadeira quando eu usei a frase. Isso sempre foi feito assim. E aí, Larissa, o que você quer comentar? É o que a gente mais escuta, né? Isso sempre foi feito assim. Ah, funciona desse jeito, o time que tá ganhando não se mexe, a gente tá indo bem, precisa de desenhar esse processo. Quando a gente desenha, a gente trabalha com melhoria contínua. Então, a gente tá sempre evoluindo, gente. Então, quando a gente desenha o processo e tem noção dele todo, a gente tá ali olhando para ele e fala assim, onde mais eu posso melhorar? Será que eu posso ser mais eficiente no tratamento com o meu cliente? Será que eu posso fazer esse mesmo trabalho com menos tempo? Custo menor? Então, é muito importante. Então, não adianta só desenhar e só ter o processo. A gente tem que estar sempre olhando para ele, sempre falando, aonde eu posso melhorar? Onde está a oportunidade de ganho, que a gente chama de melhoria contínua. E aí, é o que eu falo. Ah, sempre foi feito assim, mas será que você pensou, se fizer assim, vai ser melhor? Que aí entra o nosso trabalho. Legal. Aquele questionamento que a gente fala assim, tá bom, mas você fez assim. E se a gente fazer assim? A outra pessoa fala assim, nossa, eu não pensei dessa forma. Então, por isso que é importante a equipe participar, a gente ter um olhar, que o Evaldo falou, um olhar externo. Porque quem tá fazendo tá sempre muito focado no operacional. Será que a outra pessoa, seja de outro setor ou, né, participar daquela criação, porque sempre tem oportunidade, gente, sempre tem uma oportunidade. A gente está trabalhando com fenômenos externos, o mundo está mudando tudo, nós estamos mudando, o nosso cliente cada vez mais exigente, então a gente sempre tem que entregar um trabalho de qualidade. Então, para mim, quando a gente desenha processo, é um processo que não precisa, eu falo assim, desenhar o processo não é para ele ficar pregado na parede ou dentro ou no papel. A gente tem que estar sempre olhando para ele como, olha assim, aonde eu posso melhorar? Mário Porto é um cara espetacular, ele é autor de um livro, e na verdade ele é autor de uma metodologia que virou um livro, que a gente até usa, né, Dani, lá na Tutoriantes, que chama Superfoco. Mário Porto é daqui da região, trabalhou muito tempo na antiga Cesita, que hoje é a Peram, ele criou o método Superfoco. E lá no Superfoco, que a gente usa na nossa consultoria e tudo, ele fala que a busca da excelência é a gente conseguir o tempo todo a gente se perguntar e os nossos colaboradores, funcionários, empregados, depende do termo que usa, sempre ter a seguinte pergunta na cabeça: como eu posso fazer melhor amanhã aquilo que eu estou fazendo hoje? Como eu posso, simples a pergunta, como eu posso fazer melhor amanhã aquilo que eu estou fazendo hoje? Que se a gente trabalhar com essa pergunta, incomodando a gente ali o tempo todo, a gente alcança a excelência e está trabalhando a melhoria contínua. Achei espetacular. Eu adoro o simples que funciona, sabe? Isso, então, se a gente consegue trabalhar com foco na excelência, se perguntando o tempo todo, como eu posso fazer melhor amanhã aquilo que eu estou fazendo hoje? E a gente vai ter uma equipe muito mais engajada, o processo desenhado, e o dono vai conseguir ter esse respiro que você trouxe no início. Nossa, eu posso viajar tranquilo, as coisas vão acontecer, que tá todo mundo indo para o mesmo caminho. Fica muito claro, falando especificamente de um processo comercial, por exemplo, quero vender mais. Para você vender mais, você precisa desenhar processo. Quando se tem processo e uma equipe, você consegue identificar exatamente e segue, por exemplo, se eu uso um sistema, um CRM, você desenhou o processo, e aí coloquei isso lá no meu CRM, no meu funil de vendas, né, que é o passo a passo, desenhei que vai ser assim, ó. Primeiro eu preciso apresentar, depois eu tenho um processo, depois eu tenho que apresentar uma proposta, e depois eu fecho ou não com o meu cliente. Um exemplo, tá? Quando
a equipe segue esse processo, você consegue enxergar individualmente o que você precisa desenvolver em cada um. Sim. Ele seguiu o processo, mas ele agarrou numa parte do funil, numa parte desse processo que ele não está... Você consegue desenvolver sua equipe. Você não vai perder talentos. Você vai desenvolver pessoas. E esse é um papel. O processo está aí para... Dani, olha só que legal. A nossa audiência, a audiência do DonoCast, pode fazer uma pergunta. Que é assim, ó, se hoje o funcionário ou os funcionários que ela tem, se ele sair, como que ela resolve a situação? Ótima Como que ela pergunta. resolve a situação? Porque eu acredito que praticamente todas as empresas não têm backup de funcionário. Não. Então eu não tenho um funcionário naquela função e eu tenho outro. Com raras exceções. Raras exceções não, né? Praticamente a área comercial sempre você tem mais de um vendedor. Sim. Uhum. Então se um sair, você vai ter alguém para poder ali assumir as responsabilidades e continuar vendendo. Tu pode perder um pouco tua força de vendas, mas tu não vai parar. Mas se saiu da sua empresa alguém do RH, alguém do financeiro, alguém do atendimento, como é que tu faz? Então, eu acho que uma pergunta que nós podemos deixar é o seguinte. Se hoje sair alguém da tua empresa, tu tem backup? Tu não tem backup. Então, o que você faz? Cria um processo. Segundo, se você tem um processo, você está falando que você ama o teu funcionário. Se você tem um mapeamento do processo, você está declarando assim, ó, eu te amo. Por que é amor? Porque você dá para a pessoa a condição dela trabalhar com dignidade, é a prova que a sua empresa ela está exercendo de fato o papel social. Se eu deixo o processo, se eu deixo toda a minha estrutura sem eu informar, sem eu ter uma retaguarda, sem eu entender, eu estou colocando meu funcionário, sabe aonde? Na boca do furacão. Uhum, sim. E aí, Forte isso, hein? Muito. Eu quero até dar um Nossa. exemplo aqui. e aí eu faço isso, depois eu pergunto, nossa, meu funcionário não tem envolvimento com a minha empresa. Uhum. Meu irmão, ele tem que sumir da tua empresa. Desaparece. Porque E você transfere não... a culpa, né? A culpa é dele. Exatamente. Eu não E sabia aí, nem o que que nós temos fazer. que fazer? Nós temos que ter amor pelos funcionários. E se nós tivermos amor pelos funcionários, gente, você pode ter certeza, eles terão amor pelos clientes. Profundo. Quer comentar, Larissa? Quero. Gostei. Eu não sei, eu sei Agora eu que- tô até me segurando aqui na cadeira, que isso aí Também. foi forte, hein, Evaldo? Muito. A Dani, a gente está atendendo um cliente na reestruturação de processos e a gente fez uma reunião com a equipe para desenhar um processo financeiro. E aí eu tô vendo um sistema e tal. Aí eu parei e perguntei, eram duas pessoas que estavam envolvidas no processo, o dono acabou não participando, e eu perguntei assim, gente, vocês tiram férias para as funcionários? Elas olharam para mim com uma cara tão desesperada, falaram assim, não, quando a gente tira é só entre o dia tal e tal, porque não tem fechamento. Eu falei assim, imagina, duas pessoas numa empresa que tem sede no Brasil inteiro, tem funcionários no Brasil inteiro, então ela tem uma capitalidade grande, um sistema financeiro e duas pessoas para fazer, e ela falou assim, não posso tirar duas vezes. Imagina Não se pode elas nem passar mal. Nem passar mal. Não pode passar mal. Imagina. É. Olha, eu até me segurei aqui na cadeira e foi forte mesmo isso que o Evaldo falou, e é verdade. Assim, e aqui a gente não tem receio de se expor, não, a gente vai aprendendo, a gente já errou muito, erra ainda e tudo, mas sempre querendo evoluir. Eu já passei por isso, que eu era diretor de uma empresa e o pessoal da minha equipe estava no comercial, mas não tinha processo, eu exigia meta, mas não falava para eles como alcançar essa meta. E aí, o meu comercial tinha gente na equipe, Evaldo, mas ficava muito dependente das habilidades de cada um. Uhum. E aí eu tinha um vendedor que se destacava muito e como não tinha processo, eu ficava dependente do individual. E morrendo de medo desse cara do meu comercial sair, porque se ele saísse, como não tinha processo, ia cair muito o batimento de meta, essas coisas assim. Depois que caiu a minha ficha e que a gente definiu uma metodologia de venda, equiparou, o nível dos meus vendedores subiu para muito próximo desse outro vendedor e eu dependi menos dele. E eu tive mais tranquilidade.
E aí eu quero falar assim, processo é uma prova de amor Ao pro- funcionário. ao Adorei. funcionário, E ao- porque você dá dignidade, você dá condição para ele trabalhar. E, assim, quem é que atende o cliente? Eles. É ele. É o funcionário. E qual que é o papel do cliente consumidor? É uma troca. Uhum. A empresa, o CNPJ, ele faz uma troca para o serviço, para produtos. Mas quem está na linha de frente são os funcionários. O dono, ele pode estar lá, né, na parte estratégica, às vezes ele não está ali no atendimento. Poxa, se ele tem alguém que está no time dele, ele tem que falar assim, ó, eu vou dar para essa pessoa aqui a condição dela respeitar o cliente. Uhum. Ó, e eu vou dar um depoimento aqui, aproveitar e fazer um elogio para o nosso time comercial lá da franqueadora da Tutorianos, franquia para consultores. Porque antes eu tinha uma crença que a gente só conseguiria vender franquia da Tutorianos se eu e Dani reuníssemos com o interessado, porque era a gente que conhecia a franquia, a gente que conhecia o serviço. Hoje é uma delícia, né, Dani? Porque tá a nossa equipe lá trabalhando e hoje a gente recebe uma mensagem no WhatsApp. Fechamos mais uma venda da franquia, que não sei o que. Uma coisa que eu tinha uma crença que não era possível de acontecer, alguém comprar a nossa franquia sem ter conversado comigo e com a Dani. Como se nós detivéssemos o conhecimento da venda conosco. Mas, por meio do processo, foi tirado todo o know-how, todo o conhecimento da nossa cabeça e desenhado um processo que funciona longe da gente, longe dos nossos olhos. Daniel, não, olha só que legal, Larissa. Vamos pegar as empresas que são líderes mundiais. Como que você constrói uma empresa que é líder mundial? Para atender aí bilhões, tem algumas empresas que atendem bilhões de clientes. Uhum. Como que você faz isso? É. Olha, não tem como o dono. Impossível. Tá lá. Tá presente o tempo presente. todo em tudo. Então o que você tem que fazer? Tu tá montando um projeto, tu tem que pensar o seguinte, esse projeto vai ficar grande. Tem que ficar grande. E aí tu falou que já errou muito, eu só começo a escrever aqui que eu já errei, quanto eu já queimei de investimento, né? Foi um investimento que ele não deu retorno, porque é a curva de aprendizado que nós tivemos. Tá? Isso. Então errar dentro dos empreendimentos, isso é normal. O Sim. que nós não podemos fazer é o seguinte, errou, aprendeu, conserta, errou, conserta, para frente. Isso. E os erros, né, aqueles erros mais bobinhos, né, eles vão ficar cada vez menor. E aí daqui a pouco você passa a errar tão pouco, e aí você se torna grande. Então, você colocar uma estrutura onde o funcionário ele tem uma condição de trabalhar, ele sabe o que ele tem que fazer, te dá a liberdade, que é o que nós estamos procurando. O ser humano procura duas coisas na vida, segurança e liberdade. Se ele tem essas duas questões para ele, né, e aí é um dos motivos, por exemplo, por que todo mundo, quando começa a trabalhar, ou começa a crescer, ele quer uma casa. Uhum. A ideia de segurança. Uhum. Por que ele quer liberdade? Por que as pessoas são presas? Porque você tira dela a coisa que ela mais dá valor na vida, que é a liberdade. Uhum. Então, quando eu coloco processos, quando eu estruturo, quando eu dou a liberdade para o meu funcionário, ele participar, ele construir, que ele fluir melhor, eu estou declarando que eu amo ele e ele vai fazer a coisa mais importante para a empresa, trazer dinheiro para ela, que é a troca com o cliente. Uhum. E se isso deu certo, a empresa cresce, todo mundo lucra e no final a empresa faz um grande fenômeno social. Evaldo, e você falou, e vou repetir essa frase provavelmente aqui 1000 vezes nesse podcast e lá na Tutorianos atender meus clientes, que processo é uma prova de amor para o funcionário. E eu quero falar duas coisas assim. Primeiro, para quem está nos assistindo aí, é que tudo é fase. Quando você monta o seu negócio, tá tudo na sua cabeça mesmo, você faz um pouco de tudo e tal. Então nós estamos falando aqui que mesmo que você esteja montando o seu negócio agora, é normal, tá, pessoal? Você tá fazendo de tudo e o negócio tá todo na sua cabeça. Só que passaram um tempo, você tem que trabalhar para sua empresa crescer, não ficar totalmente dependente de você, porque a gente recebe muita gente lá na Tutorianos, né, Dani? Falando assim, eu quero largar o meu emprego porque eu cansei de trabalhar para os outros e quero trabalhar para mim. Uhum. Só que depois ele vira empregado da própria empresa. Isso. Ele fica preso. Refém. Eu tô falando empregado para não falar escravo, porque muitos empreendedores que não organizam o processo interno da empresa dele
escravo da própria empresa. Porque o empregado ele ainda tem liberdade de sair. O empresário que vira escravo da própria empresa, nem direito de sair ele tem. E aí eu quero fazer um gancho, e aí eu vou te expor aqui um pouquinho, tá, Larissa? A barriga até esfriou aí agora, né? Mas com muita responsabilidade. Se processos é uma prova de amor para funcionário, quando você tem processo e dá dignidade para o funcionário trabalhar e tudo, você atrai talentos também. E aí, por que eu vou contar? Eu vou contar a nossa história aqui, tá, Larissa? Assim, como é que você veio para Tutorianos? A Larissa contratou a gente, ela foi cliente da Tutorianos, uma profissional com esse currículo que a Dani leu aqui, que eu nunca imaginei ter no nosso escritório. E aí, em algum momento, como cliente, ela identificou o nosso propósito, onde a gente quer chegar, identificou o funcionamento da nossa empresa e de cliente passou a ser consultora junto com a gente, atendendo os nossos clientes. Então, em algum momento, ela falou assim, opa, que empresa bacana, porque ela não ia trabalhar em qualquer empresa, ela escolheu a gente, foi iniciativa dela procurar a gente, sabe, Evaldo? Então, em algum momento, ela falou assim, que empresa bacana. Quero fazer parte. Eles, quero fazer parte. Isso é massa. Foi ou não foi, Larissa? Foi exatamente isso. É exatamente isso. E aí, eu quero, né, dar o meu depoimento, e eu pensei exatamente assim mesmo. Nossa, que legal. Por que eu posso agregar ali também? E aí a gente entra num mundo, assim, muita gente tá assim, falta profissional. Mas será que não falta a gente? Dá prova de amor pro profissional? Prova de amor do profissional? A gente tá aí, a gente atende, né, pequenas e médias empresas e cada vez a gente escuta mais. Nossa, tá difícil a mão de obra. Mas será que a gente não tem que amar mais os nossos funcionários para eles terem brilho nos olhos e vir trabalhar de outra forma? Muito legal. Envolve tantas questões, quando a gente fala assim, será que a gente, né, como empreendedor, a gente tem que fazer a nossa parte? E aí, em defesa do empreendedor, eu falo que a gente está num Brasil que não ensina gestão. Eu já falei isso aqui antes, né? A gente tem, por exemplo, médicos que querem empreender, abrem uma clínica e não é ensinado sobre gestão numa faculdade de medicina. Então, ele não sabe o que fazer, como fazer gestão de pessoas. Então, isso tudo, ele tem que aprender, ele não tem apoio, ele tem que fazer sozinho. Né? Às vezes ele não sabe quem ele tem que envolver para ajudá-lo na tomada de decisão do negócio dele. Então, isso move a Tutorianos, isso move a mim e ao Ronan, sermos esse apoio, né? É a nossa missão. Eu sempre falo isso a todo momento, porque foi o que fez com que nós empreendêssemos, sabe? Essa questão de ser esse apoio que a gente não vê. Então, eu estou entrando em defesa porque a gente quer fazer o nosso papel, mas a gente às vezes não sabe nem como fazer esse papel como empreendedor, né? Tá. E é legal, e essa questão de processo, só complementando o que a Dani falou, gente, independe do tamanho da sua empresa, seja pequena, média ou grande, ele é importante. Eu tenho uma empresa, tenho um funcionário e eu. Será que cabe um desenho de processo aqui de venda, de atendimento ao cliente? Cabe. Larissa, eu ia pontuar isso aqui agora. A gente tá com uma mesa aqui com convidados que entendem do que estão falando, tá? Então, tô me colocando no lugar de quem tá nos ouvindo. Aquele empresário, dono de microempresa, que fala assim, caramba, eu não tenho nada disso, mas eu preciso disso. Pega o papel e a caneta. Vamos dar uma pausa aqui. Pega papel e caneta é de outra era, hein? Assim, pega o seu celular e anota aí, pega o que for preciso para anotar. Pega o Trello. Mas vamos lá. Aplicativos. Inclusive, eu queria até falar sobre tecnologias, sistemas que vocês acham que ajudam o dia a dia do empreendedor. Mas antes, eu quero voltar ali e falar assim, quero me colocar no lugar de quem está nos ouvindo aqui agora. Eu não tenho nada disso. Minha empresa é micro. Eu sou escravo da minha empresa. Mas eu quero sair dessa situação. Inclusive, o Guilherme Feroz, que já esteve aqui no nosso podcast, ele usou uma frase que eu dei print, que ele usou durante uma reunião nossa, eu dei print e uso até nas minhas palestras e faço igual eu vou fazer com a frase do Evaldo aí, que oferecer processos é uma prova de amor para o funcionário, né? Ele fala que mudar dói.
E o que promove a mudança? É quando a dor atual é maior do que a dor da mudança. Isso. Então vamos pensar que o cara que tá, o dono ou a dona da empresa está nos ouvindo aqui agora e falou, não tenho nada disso. Por onde eu começo, Larissa? Bom, eu tenho para mim que a gente tem que... Eu tenho pós em psicologia da educação, vou citar Vygotsky aqui. Uau. Vygotsky. O que o Vygotsky fala? Da zona de desenvolvimento proximal. Não adianta a pessoa, o empresário ou a empresária que está nos ouvindo agora, que não tem nada, já amanhã buscar uma certificação da ISO. Então, a gente tem que começar de acordo com o nível que você está. Né, Larissa? Não adianta querer amanhã o cara... Porque tem muito disso, né? O empreendedor fala assim, acordei, a partir de hoje minha empresa vai ser diferente. Né? Tipo eu com minha dieta. Toda segunda-feira eu falo, a partir de hoje eu faço dieta e tal, e minha vida vai mudar totalmente. Paro de comer açúcar, glúten, tal. Dura 2 dias. Eu não acredito em nenhuma mudança radical. Uhum. Tá? E a gente, o que é a zona de desenvolvimento proximal? Que eu trago esse meu aprendizado para um empreendedor. É o caso que a gente fala do controle financeiro, dos processos financeiros. A pessoa não tem controle nenhum financeiro. Amanhã ele já vai colocar um sistema lá e vai querer... Não. O nosso objetivo é sempre deixar o nosso cliente pelo menos um nível acima do que ele estava quando ele contratou a gente. Então, se alguém faz controle financeiro num caderninho, a gente vai levar ele para uma planilha. Se ele já faz uma planilha, a gente vai levar ele para um sistema de gestão. Se ele já tem um sistema de gestão, vão levar ele para um BI, que é um Business Intelligence e tal. Então, vamos lá. Larissa, Evaldo e Dani. Começando aqui pela Larissa. Larissa, quem está nos ouvindo aqui agora ou nos assistindo, está decidido que vai mudar, mas não tem processo nenhum na empresa dele. Começa por onde? Onde que está doendo mais? É aquilo que você já falou aqui. Que eu né? já falei mais. Uhum. Que eu falei. Onde que está doendo? Onde que é o meu... Aquilo ali que chega os pepinos, que você falou, o abacaxi sempre. Da onde que vem? Vamos sentar com a equipe e escrever onde começa, qual é o início de tudo, onde que começa. Vamos começar por etapas. Posso dar uma sugestão? Pode. As empresas são um fenômeno, né? Social. São um fenômeno social. A gente cria empresa para ter lucro. Só tem lucro se tiver venda. Então vamos pegar uma ponta do novelo aí, que é, se eu pudesse sugerir alguma coisa, seria começar pelo processo comercial, que vai te ajudar a colocar cliente para dentro. Coloquei cliente para dentro, aí eu viria para o processo de gestão. Como fazer a gestão dos clientes e do dinheiro que está entrando. Isso. Podemos seguir um raciocínio assim? Uhum. Então, você que está nos ouvindo, se eu puder te dar uma sugestão, começa pelo setor comercial, porque a empresa que não tem cliente, ela não existe. E hoje, né, Larissa, vamos pegar um exemplo de hoje, que a gente estava atendendo uma arquiteta que estava angustiada porque tinha, Evaldo, várias propostas em aberto que não tinha nem o sim e nem o não do possível cliente. E ela estava angustiada, sofrendo com isso, literalmente perdendo noites de sono. Então, Larissa, eu não tenho nada, mas eu vou começar pelo processo comercial. E aí? O que eu tenho que fazer para começar pelo comercial? Ótimo. Comercial. Como que ele começa? Onde que chega meu cliente? Da onde que ele onde que eu De onde que ele vem? Onde que ele vem? Redes sociais, WhatsApp, indicação, é presencial, é na minha loja. Então, começa ali. Identifica o cliente potencial. A origem do cliente. Quando ele chega, qual que é o primeiro contato que a gente tem? Qual que é a abordagem que a gente usa? Como que faz? Qual que é define como que a gente vai tratar o cliente ali. A abordagem de vendas que a gente fala. Entendi. Né? Depois, como que a gente vai nutrir aquele cliente ali dentro. Então, como que a gente vai tratá-lo ali? Ele vai chegar, eu vou receber, como que eu vou fazer a satisfação do cliente? Uhum. Então, eu começaria por aí. Legal. Evaldo? Olha, vai depender do tamanho que a empresa se encontra, quantidade de funcionários, mas vamos imaginar que a pessoa não tenha nada. Está começando agora, ela tem lá, era mais um funcionário, automaticamente também a demanda é baixa. Uhum. Então, se eu sou uma empresa menor, com 2 funcionários, 1 funcionário, eu tenho uma tendência a ter menos demanda. Se eu tenho menos demanda, eu devo ter muito
ociosidade. Então, o que eu faria? Tudo aquilo que o teu cliente vai perceber que você é incompetente, tu tem que atuar. Massa. E tem um detalhe. O que é ser incompetente? Eu, Evaldo, sou incompetente para fazer esse copo. Eu também, Evaldo, sou incompetente para fazer esse microfone. Eu sou incompetente para fazer essa blusa. Resumindo, eu sou incompetente em um monte de questões. Então, ser incompetente não é algo ruim. É uma falta de competência. Aí eu tenho uma empresa que ela está começando, ela está pequena, eu tenho um cliente. Aquele cliente vai trazer dinheiro para você. Só que ele vai vir trazer dinheiro para você se ele chegar e ver o banheiro. Tem banheiro? Tá sujo? Tem papel higiênico? Tem um cheirinho lá dentro? Ah, não, eu tenho a recepção. Tem lugar para ele sentar? Não, não tem, mas tá sujo. Então, olha só. São perguntas que tu faz que são muito simples. Que o cliente, às vezes, a parte de tecnologia por trás, para poder absorver isso tudo, ela é muito legal? Ela é. Só que ela vai ser muito útil quando tu tiver uma demanda maior. E aí você realmente vai para tecnologia, porque não tem como atender muita gente sem tecnologia, Volume, sem né? software, na verdade, né? Uhum. Sem os softwares. Porque eu entendo tecnologia como tudo, tá? Uhum. Esse copo aqui tem que ter uma tecnologia. Sim. Há muito tempo atrás, nós tomávamos água onde? Na mão. Depois nós fizemos lá com bambu, lá, cortamos lá, usamos bambu, veio o copo. Aí tem o copo que vem metálico, tem o copo de plástico, tem o copo de cristal. Então, assim, para cada um desses itens, eu tenho um estoque de conhecimento que eu chamo de tecnologia. E para o aparato, do ponto de vista de software, né, que são essas ferramentas que vão nos dar mais fluidez e tirar da parte humana, ter que preocupar com os processos, então o software já vai estar aquilo tudo embutido, eu vou colocar isso quando tiver uma demanda maior. O que eu faria, né, para aquele empreendedor que tem 1, 2 funcionários? Primeiro, não deixa bater nada no teu cliente. Porque aquele cara ali, às vezes, ele vai te comprar vai te fazer uma compra que vai significar o teu lucro, a tua receita quase do mês inteiro. Então, o que você faz? Faz uma visão rapidão. Vou falar aqui 3 apontamentos que eu uso muito. Sabe? Porque eu aprendi isso aqui lá em Salvador, eu vi isso num treinamento que eu fiz, eu guardei, e depois eu vi que é Shalom. O significado de Shalom é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então o que tu faz? Tu pega, nada faltando. Tá faltando cadeira para atender? Coloca uma. Pode não ser melhor, coloca uma limpa. Ah, tá faltando, por exemplo, iluminação? Coloca luz. Um balcão? Coloca. Não precisa ser o melhor, mas deixa limpo. Nada quebrado. Tu tá com a cadeira, tá com a perna, tem lá um tripé lá, uma perna que não funciona, tira de lá. O cliente não pode ver nada quebrado. Porque quando ele vê algo quebrado, o que ele faz? Opa, esse lugar aqui não me atende bem. Desleixo, falta de recurso, essa empresa está quebrando. A gente fala muito identificar a necessidade do nosso cliente, né? O que ele está ali procurando, né? O que ele precisa. Escreve aí no algum lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E começa a pensar assim, o que tá faltando aqui na minha empresa? Tá faltando uma secretária. Tem condição de colocar agora não? Então é o seguinte, a secretária tá faltando, esse aqui é o seu planejamento, que assim que você conseguir ter uma receita melhor, você vai colocar. Só que até você não ter, você tem que fazer o seguinte, como é que eu vou substituir a secretária? Como que a gente faz? Aí você pode colocar, inclusive, um sistema eletrônico, que hoje está muito baratinho de colocar isso. Você pode colocar, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, aquele business que ele cria para você ali uma fila de atendimento, isso é gratuito, inclusive. Então, assim, tem algumas questões que você pode fazer que vai te absorver, que vai absorver para você ali esse início do teu negócio, né? Mas eu usaria esse tripé, né? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E reflita em cima disso. Excelente. Aí, um completando o outro aqui, né? E a gente vê isso mesmo. Quando a gente vai para o processo comercial lá na Tutorianos, a gente analisa também quais são os pontos de contato do cliente com a nossa empresa. E aí eu já vou aplicar isso, Evaldo. Tá. Quando ele entra em contato comigo, é através de quê? Igual a Larissa falou. Nesse momento que ele entra em contato comigo, tem algo faltando? Tem algo quebrado ou algo fora do lugar? Sim. Eu sou incompetente. Quando ele entra em contato comigo, onde estão as minhas incompetências? E aí, quando eu falo as minhas, nem sempre a minha, Rona, as incompetências da minha empresa.
né, da minha empresa. Então, isso, fenomenal. Legal. Gente, nosso podcast é, vamos lá, Larissa, que eu não vou embolar, menos patrão e mais padrão. Mas, Larissa, Dani e Evaldo, porque a gente fala também que a empresa tem que ser a cara do dono. A ISO, Evaldo, a Larissa também conhece, é um padrão internacional. Mas como que a empresa, mesmo numa certificação internacional, vai ter a cara do dono? Como transferir o jeito Ronan de atender o cliente, como quando a Larissa estiver atendendo um cliente da nossa empresa, o Ronan está ali presente. Como transferir isso para padrão? Por quê? Menos patrão e mais padrão, mas mais padrão com a cara do dono. Exatamente. E aí, Larissa, como é que a gente coloca menos patrão, mas mais a cara do patrão no padrão? Agora ficou... Agora ficou um trava-língua. Não, isso é muito interessante. Por isso que quando a gente descreve o padrão, a gente tem que procurar a essência e o objetivo do processo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Como que eu quero que o cliente me enxerga? Qual que é a mensagem que eu quero passar para ele? Eu tenho que ter a cara... O que é a cara da Tutori? Qual que é a mensagem que a gente quer passar? Então, aquilo ali, o que eu preciso, o que eu quero deixar de legado para o meu cliente, e aí a cara do dono que tem que ter, a essência, ela tem que existir. Porque muitas vezes a gente cria processo que a gente chama de robô, aquele pergunta-resposta automática, que acaba tirando essa essência da empresa e do negócio. Então, não é isso. Né? A gente tem que sempre tomar cuidado. O como e o que eu quero passar para o meu cliente ali naquele processo. Então, lá na Tutorianos a gente tem isso e a gente faz isso para o nosso cliente. Que numa etapa do nosso serviço, a gente ajuda o nosso cliente a definir a missão, a visão e os princípios e valores da empresa. Que tem a ver com o propósito que você falou ali da empresa e tudo. Então, por exemplo, lá na Tutorianos, quando a gente fala assim, vamos definir a missão, a visão e os princípios e valores da sua empresa. As pessoas geralmente, donos de microempresa, de pequenas empresas, lembram das grandes empresas que chega lá e tem a missão pregada na parede, principalmente por causa da certificação da ISO e tudo. E aí eu falo com os meus clientes, não, a gente não está aqui preocupado em formar uma frase bonitinha para ir parar num quadro numa parede. A missão é aquilo que realmente você quer viver. E eu já repeti aqui várias vezes a missão da Tutorianos, que é ser o apoio que o dono e dona de micro e pequenas empresas precisa e merece para alcançar o futuro que ele quer. Ronan, isso é muito legal. Geralmente as empresas têm missão, visão, valores, é para inglês ver. Isso. E por isso que na Tutorianos eu deixo claro isso. Para inglês ver. Tu perguntou, como é que aliar, né, com a questão lá da gente ter ISO, como é que nós fazemos que aquilo realmente aconteça? Olha, tem 5 valores básicos dentro da LIA que eles são cumpridos de forma muito assim, sabe, isso não sai do padrão. Por exemplo, criatividade é um valor da LIA, que é um valor meu, inclusive. Tem que mudar tudo. O segundo valor da LIA, integridade. Nós não ocultamos nada, nem do funcionário, e nem do fornecedor, e nem do associado. Já imaginou eu querer colocar um padrão de qualidade? Aí eu vou lá e consigo a certificação ISO, mas eu começo, por exemplo, a enganar o meu funcionário. Eu começo, por exemplo, a não honrar o meu fornecedor. O que acontece? Na hora que eu colocar aquele procedimento para a pessoa executar, ela fala assim, poxa, isso aqui tá para inglês ver. Então, olha, por que lá na LIA, mesmo se eu não tivesse certificação ISO 9001, aquele era só um título. É a mesma coisa eu pegar alguém que tem um título acadêmico e tu coloca ele para poder trabalhar no mercado e ele não sabe. Tem até uma postagem nas redes sociais que eu adoro. Não adianta ter doutorado e não entender do borogodó. O que acontece por aí? A maior parte das empresas tem missão, visão e valores, elas nem sabem aquilo. A empresa coloca missão
coloca valores, mas ela é desonesta com o funcionário. Ela manda o funcionário ser desonesto com o cliente. Ela tem uma regra, tá? Tem uma regra que eu uso na minha vida. E uso dentro da LIA. Fica até exposto lá dentro na cozinha. É coragem, verdade e humildade. Se eu tenho coragem para poder coragem para poder escrever um procedimento, se eu estou procurando a verdade do que eu estou fazendo, e quando eu errar, eu tiver a humildade, ou quando eu tiver que recomeçar, eu tiver a humildade para eu poder ir, poxa, o seu funcionário, se ele comprar isso contigo, acabou. Né? Platão já falava isso há muito tempo atrás, e ele usou outras palavras para isso aqui, que são, lá eu uso a palavra coragem, ele usa vontade. Eu uso a palavra verdade, ele usa a palavra amor. Ele usa a palavra inteligência, eu uso humildade. Se você tiver isso dentro da tua empresa, aí você não precisa nem escrever não precisa nem de certificação ISO, não. Não precisa da ISO 9001. Você pode, sabe o quê? As próprias pessoas que estão com você vão querer fazer isso. Então, eu, particularmente, sou muito satisfeito com a minha equipe. É uma equipe nota 10. Nós conseguimos a certificação do GPTW em novembro do ano passado, 2023. Nós nunca submetemos a LIA a nenhum tipo de teste desse tipo. Mandamos lá para a empresa o desejo de obter a certificação. Eles me enviaram um e-mail para todos os funcionários para poder fazer a avaliação. Com 20 dias, nós tínhamos obtido 93 pontos de 100. Nossa. Uma das maiores notas da GPTW. E detalhe, com transparência, né, com vontade, com humildade. Então, o que eu acredito que as empresas devem fazer? Elas estão sendo exemplos para os seus funcionários, para os seus clientes, para os seus fornecedores. Se elas forem exemplo, elas podem colocar qualquer tipo de projeto ou de certificação que vai dar certo, sem inclusive ter a certificação. Porque o funcionário vai ter desejo de fazer aquilo funcionar. Top. Incrível. Bom, inclusive lá na Tutorianos Horto, que é a unidade que a gente tem aqui em Patinga, a gente tem os 12 princípios da Tutorianos Horto. E eu sou capaz de citar todos, mas por questão de tempo e tudo, e a gente apresenta. Quando a Larissa veio querendo trabalhar com a gente apresentou os 12 princípios para ela. E aí, o primeiro é a sustentabilidade do negócio. Todas as decisões são baseadas em gestão, que aí eu tiro da pessoalidade. Aí eu podia, que não é o caso, obviamente, nem ter ido com a cara da Larissa. Mas se ela contribui com o crescimento da minha empresa e tal, por mais que a gente, e é o caso, né? A gente tem religiões diferentes, por exemplo, para mim não pesa em nada se ela é de uma religião, eu sou de outra. O foco, as decisões são baseadas em gestão. O segundo que tem até a ver com isso aqui, processos mais pessoas é igual a resultado, nessa ordem. Por quê? Já vi muita gente muito boa, talentosa, trabalhando em empresas sem processo e não conseguir alcançar os melhores resultados. Mas eu já vi também empresas que têm processos muito bem definidos, com equipe relativamente mediana e alcançar resultados extraordinários. É muito mais comum do que a gente imagina equipes medianas, mas com processos eficientes, alcançar resultados extraordinários do que equipes super talentosas, sem processo, não alcança todo o resultado que ela tem de potencial. Fazendo até só um complemento aí, para o pessoal que está nos ouvindo, coloca o seguinte: o primeiro lugar que tem que vir é o quê? A empresa. Segundo lugar, o time. Terceiro lugar, a individualidade. Então, para quem está aí nos ouvindo para poder fazer a análise do negócio dele, a mesma coisa tem que fazer. A empresa tem que ganhar. Ela tem que ser beneficiada. Segundo lugar, o time. E no último lugar, a individualidade. Se tu faz isso, tu já coloca uma pessoa assim, pera aqui, o que eu estou fazendo aqui, o próprio funcionário, a decisão vai ser tomada aqui, ela beneficia quem? A empresa, o time, e depois a individualidade? Ok. E nessa ordem. Até porque se a empresa sumir, tem funcionário. E aí, é difícil falar de processo sem falar de pessoas. Não tem jeito. E o próximo podcast vai ser sobre
Equipe engajada. Como ter uma equipe engajada. Exatamente. E a gente está com um convidado aí espetacular também. Então aproveita o tempo até o próximo podcast, escreve os seus processos. Se tiver dificuldade, eu vou vender o jabá, vou fazer um Ué. jabá. Faz aí. Se tiver dificuldade, entre em contato com o Ronan, tá? Pergunta difícil sempre para ele, as fáceis para mim. E é isso, né? Eu não sei se você ia me perguntar agora, se eu ia deixar um recadinho. Não, ainda não, porque eu tenho mais um porque, gente, essa equipe aqui, esse time aqui Tem tá que tão bacana aproveitar. que eu quero aproveitar ao máximo aqui, tá? É o seguinte, assim, quando a gente define a missão, a visão e os princípios, a gente está conseguindo dar a cara do dono para todos os processos que acontecem ali dentro. E é tão legal quando você falou aí que às vezes é só para inglês ver, mas quando você realmente vive a missão e pratica aqueles princípios e valores no dia a dia da empresa, que um dos outros princípios que a gente tem é zero eggs, mas sem grosseria. O que é zero eggs, mas sem grosseria? A nossa secretária, a Larissa, ou o Guilherme, que trabalha com a gente, ou até eu e a Dani, eu não posso ficar com receio de falar nada um para o outro que vai contribuir com a evolução da empresa e do time. Sem mimimi. Então, a minha secretária, ela não pode ter receio nenhum de me falar qualquer coisa que precisa ser melhorado lá dentro para que a gente alcance os resultados que a gente quer. Mas a gente acredita muito que tudo tem jeitos diferentes de falar. Eu posso te fazer uma crítica e você sair revoltado comigo, ou você sair agradecido, me agradecendo. Claro que vai depender do perfil da pessoa que está ouvindo, mas depende muito mais do jeito que eu falo. Então, é viver os princípios e valores. E muitas das empresas que a gente conhece não tem nem processo de contratação. Começa aí. Começa aí. Aí, Larissa, sei que você quer falar aí e eu já vou passar a bola para você. Implantou o processo? Como acompanhar? E depois que implantou, está pronto? Não precisa mais mudar? E aí, Larissa, já te passando a bola aí. Implantei o processo, a equipe está treinando, o processo está funcionando. De quanto em quanto tempo o dono tem que rever o processo e tudo? E aí o Evaldo pode contar como é que ele faz esse acompanhamento dos processos lá dentro e de quanto em quanto tempo você revisa esses processos, enfim. Primeiro eu quero falar uma coisa que você comentou, pessoas e processos. A gente sempre tem que pensar o processo sem pensar na pessoa que executa. Uhum. Isso é muito importante na hora da gente descrever. Porque muitas vezes a gente vai pensar assim, quem faz? E a gente descreve ela muito na pessoalidade e esquece que ali, qualquer pessoa que vai estar fazendo aquela atividade, seja eu, a Dani ou você, ela tem que entender como que vai fazer. Então, uma dica para vocês, quando escrever o processo, a atividade, não pense na pessoa que está fazendo hoje. Pensa em como a atividade é feita. Porque muitas vezes a gente fala assim, vou escrever ali, a gente pensa na pessoa, só que ajustando e adequando para ela. Então, é uma dica assim. E aí vai ser um processo que só vai funcionar para ela. Só se ela estiver lá. Isso. Aí o processo não vai ser efetivo, né? Então, não vai ter... assim, é sempre o olhar de como fazer e não a... E a outra pergunta, Ronan? Tá. Defini o processo, implantei o processo. De quanto em quanto tempo eu tenho que revisar? Como é que eu faço essa parte? Depende muito. A gente não usa nenhuma regra assim. É de mês em mês, em 3 meses. Tudo vai depender de qual processo e como que a empresa é. Eu acho que é importante a gente, pelo menos a cada 3 meses, quando é um processo assim, que ele é complexo. Mas o que eu gosto, a gente até falou aqui, precisa de seguir o processo sempre? Não vai acontecer algum momento que a gente vai fugir do processo? Ele vai acontecer. E tá tudo certo. E quando isso acontecer, será que é um ponto de atenção que eu tenho que ir lá revisar? Porque se aconteceu alguma coisa aqui que a gente fugiu do processo, será que o meu processo já não é tempo de revisar? Porque ele já não tá fazendo mais sentido? Então, essa é uma dica que fica bom. Tô ali fazendo todo dia, cada hora tem que sair do processo, tem alguma coisa. Então, vamos olhar para ele de novo? Vamos revisar? Que a gente trabalha com aquela coisa de melhoria contínua. Então, eu falei mais cedo, não adianta a gente escrever, colocar no quadro e não
olhar para isso o tempo todo. Então, a cada 3 meses, se for comercial, eu gosto de todo mês. Porque aí a gente está atrelado com meta e objetivo. Né? Então, sempre que a gente desenhar um processo, coloca qual que é a meta, qual que é o objetivo daquele processo, o que eu quero com aquilo ali. Qual que é a meta? É um crescimento de faturamento ali naquele mês ou naquele trimestre? Ou eu quero aumentar o meu número de clientes? Então, por que eu estou desenhando aquilo ali? O como eu vou fazer, quem vai fazer e aí revisar isso. Eu estou atingindo meu objetivo? Eu cresci aquela quantidade, aquele objetivo que eu tracei lá no início do processo? Não. Então, é tempo de rever. Legal. Evaldo, e aí? Como que é lá na LA? Como é que você faz? A LA é Great Place to Work, tem certificação de ISO e vários outros processos lá. Implantou a ISO, implantou a outra certificação na LGPD, né? Isso. E aí? Acabou, Evaldo? Você não tem que fazer mais nada? Vou te dar uma resposta que a Claudiane, que é uma psicóloga, me conhece, que ela falou uma vez para uma pessoa assim, ó, olha, o Evaldo é um saco sem fundo. E eu entendi isso até como um elogio. Porque realmente, eu sou um saco sem fundo. Então, isso que nós implementamos, para mim não faz diferença nenhuma. Por quê? Na hora que eu passar, que eu ver uma oportunidade, eu mando para alguém, olha isso aqui. Aí o que eu faço? Eu mando para alguém, ele analisa aquilo, vê se faz sentido para a gente, ele desenha aquele fluxo e implementa. Resumindo, comigo não tem qual que é o prazo de revisar isso aqui. Todo santo dia eu reviso. Tem hora que eu quero revisar, eu vejo um processo que está equivocado, dá um pulinho aqui, por gentileza. Abre para mim o processo aqui. A pessoa abre e tal. Aí eu falo assim, isso aqui eu acho que é assim. O que você acha? Evaldo, verdade, roda melhor. Então vamos colocar. Coloca agora. É dinâmico, né, tira o Evaldo? antigo e sobe o novo. Subiu, avisa da equipe. Acabou. Por quê? Porque se eu esperar aquilo acumular, eu vou perder uma oportunidade, eu vou frustrar um atendimento. Então, eu detectei, na hora eu já vou lá e faço aquela correção. Imediato. Né? Show. Isso é, até assim, as startups fazem muito isso. Elas são bem ágeis. Não é tão fácil fazer isso, por exemplo, com uma empresa muito grande, com uma equipe talvez que não está tão madura. Mas todos que eu vejo, imediatamente eu peço para poder fazer uma análise. E se ela for fácil de implementa rápido. Isso. Ótimo. Isso só é capaz, né, possível quando ele está desenhado. Porque quando não está, onde você vai melhorar? Onde que está o problema? Você Onde viu que a nós vamos gente analisar? usa Nós vamos mesmo o analisar. desenho, né? Igual Ô, ele Ronan, citou. fazendo uma outra dentro, para você ver, em 2020, nós tivemos uma empresa querendo aumentar, né, tem que aumentar o valor que paga para a menina que limpava ali, a empresa que limpa, toma conta dela. Eu lembro desse caso. Inclusive, uma grande parceira nossa, tal, a empresa. E aí, alguém chegou em minha sala e falou, tem que aumentar o que paga para a empresa. Eu, por quê? Não, porque aumentou demais a área. Aí eu pensei assim, aumentou mesmo, porque eu tinha só a parte de baixo, fiz a parte de cima. E o valor ficou o mesmo. Aí eu falei assim, pô, mas só aumentar? Aí eu pedi um desenho. Eu quero um desenho do atendimento, do que ela faz em cada área que ela está mexendo, está limpando. Aí fizeram um desenho. Descobriram que para fazer o café, gastava-se 4 vezes ao dia, na parte da manhã, para fazer o café. Aí eu perguntei, por quê? Porque o embolidor é pequeno, compra o maior. Porque a vasilha é pequena, compra o maior. Olha o detalhe. Tá gastando 1h30 para lavar a frente, lá, o estacionamento, e lavar atrás. Eu falei assim, então compra aquelas máquinas que lavam o Cristo Redentor. Olha a propaganda aí, ó. E tal, passou por 20 minutos. A minha sala limpava todo dia. Passou a limpar, acho que a cada 2 dias, ou um dia sim, um dia não. Tal. Resumindo, eu não tive que aumentar o valor que pagava para a empresa. Otimizou o resultado. Desenhou isso. Se você for lá hoje na LIA, acho que eu te mostrei. Se você abrir lá uma portinha lá, tem segunda. O que ela faz? Horário. Tudo tá lá. Então, o que nós fizemos? Naquele momento, alguém trouxe uma demanda de aumento, aumentar o que eu tenho que pagar para o fornecedor. E eu falei assim, pera, vamos pensar. Desenhamos um processo. Sabe quanto Melhorou a eficiência. Sabe quanto tempo durou isso? Sinceramente, não deve ter durado 3 dias. Eu nunca mais olhei nada sobre quem limpa a LIA. Tá lá. Quando alguém a outra, às vezes troca, né? Porque dá. Sei. Passei para a pessoa e saí disso aqui. E pô, então. Maravilha. Tem que dar uma notícia triste pra gente e espero que pra nossa audiência, quando ouvir a notícia que eu vou dar,
aí do outro lado fale, estamos chegando ao final do nosso podcast aqui, o DonoCast, tá? Uma dica muito prática que eu quero dar, que a gente vê lá na Tutorianos, é o seguinte. A gente falou de processos, mas se o dono não tiver tempo para ser dono, não vai sair. Quem não tem tempo para pensar, não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, geralmente, a gente sugere para os nossos clientes ele passar a ter tempo para pensar na empresa dele como dono, porque muitos estão tão presos no operacional que deixa para fazer a gestão quando dá tempo. E como ele está tão preso no operacional, nunca dá tempo de fazer gestão. Então, um dos passos, e aí você que está nos ouvindo aí, se você que não tem nada, o primeiro passo deve ser arrumar tempo para você começar a ser dono da sua empresa. Como que você faz isso? Foi o primeiro acerto que eu tive como empreendedor. Já tinha cometido vários erros, mas o primeiro acerto foi quando eu defini que, além de atuar como terapeuta ocupacional na minha clínica, eu precisava de arrumar tempo para ser dono. E aí eu bloqueei um dia e um período daquele dia para eu atuar como dono. E aí bloqueei. Toda segunda-feira, de 8 até meio-dia, eu não atendo pacientes. Eu vou pensar como dono. E aí foi o início de tudo. Então não adianta a gente falar assim, tem que criar processo se você não tiver tempo para pensar. E então a dica que eu quero deixar aqui para a gente já ir finalizando o nosso podcast é: arruma tempo para você ser dono. Bloqueia sua agenda, fala assim, toda segunda de manhã ou terça à tarde, você vai bloquear a sua agenda para você começar a olhar para a sua empresa como dono. E coloca isso no horário de trabalho, porque esse é o trabalho, ser dono. Porque muita gente fala assim, tá bom, Ronan, gostei da dica, mas eu vou fazer isso segunda-feira depois que a minha empresa fechar às 19 horas. Caramba, começa mudando a cultura por você. Se você é dono, arruma um horário dentro do seu horário de trabalho para ser dono. E a gente ajuda muito os nossos clientes a definir o melhor dia, horário e o que ele vai fazer naquele horário. Então a dica que eu tenho para te dar é: bloqueia a sua agenda, um período da sua manhã, da sua tarde, durante a semana, mas durante o seu horário de trabalho, para você ter tempo para pensar como dono. Essa é a minha dica para a gente ir encerrando o nosso podcast, o DonoCast. E aí, Dani, vamos fazer uma volta aqui nessa mesa. O que você tem para dizer para quem está nos ouvindo e que a gente não pode terminar esse podcast sem você dizer isso? Você quer vender mais, você tem um time comercial ou 2 pessoas que seja, está começando a estruturar o seu comercial, a última coisa que você vai cobrar deles é meta. É isso mesmo. Antes de cobrar meta, você precisa cobrar o processo. Porque até chegar na meta, primeiro você tem que pensar o como você definiu a meta. Aí nós fomos lá no financeiro, fomos no comercial, olha como que as áreas do negócio se entrelaçam, né? Tem um critério para definição de meta. A sua equipe tem o processo? Descreve o processo, envolve as pessoas, apresenta para eles, treina essas pessoas e vai depois apresentar para eles essa meta e vamos para campo. Depois disso, não acabou, você pode otimizar os processos, você vai conseguir analisar melhor onde melhorar, porque agora você tem um processo, e vai ter o treinamento e desenvolvimento contínuo deles. Por isso que eu sempre digo, antes de cobrar a meta, cobre o processo do seu time comercial. Esse recado que eu queria deixar. A meta vai ser quase que uma consequência do processo bem executado. É, né? a consequência. Isso aí. Legal. Larissa, e aí? Eu quero pegar a fala do Evaldo aqui, quando ele trouxe a atividade da limpeza dele. Então, o que a gente viu ali? Eficiência de custo. Então, ele ia pagar mais para faxina e não pagou. A pessoa, quando chega, ela sabe exatamente o que vai fazer na segunda, terça e quarta. E ele criou um processo. Então, você que está aí, onde que eu preciso ter uma eficiência? Aonde que está ali o meu maior problema? Começa a pensar na rotina da minha maior dor. Onde que eu vou para casa todo dia e penso assim, tá me desgastando, tô perdendo tempo, tô tendo retrabalho. Pensa e usa esse tempo para você descrever essa atividade. Legal. E Evaldo, o que você quer falar aí para a gente finalizar o nosso podcast aí? Olha, tem uns 2 anos que eu descobri algo muito importante,
na minha vida que foi assim, ó, descobrir a minha identidade. Quem você é. Então, às vezes o empresário, eu não estou falando aqui muito de processo, eu sou um homem de processo. Porque perfil analítico, planejador. O processo está certo comigo. Mas se tu pegar uma pessoa que é executora ou que é comunicadora, ela vai ter uma dificuldade de fazer processo. Se ela pode pagar para alguém fazer, pague. Não tente fazer aquilo que você não tem aptidão. Legal. E uma outra característica, por exemplo, você às vezes contratar uma consultoria. Pode ser essa consultoria em loco, pode ser você contratar uma plataforma na internet, um curso mais acessível, pode ser contratar um grupo de consultores mais sênior para poder ir na tua empresa. Como que eu enxergo a consultoria? Seja ela um custo mais em conta, um projeto mais elevado, né? Exemplo, eu tive um projeto lá na Aliá que eu paguei para um consultor R$100 mil para ele poder acompanhar e fazer para mim um estudo dos projetos, do processo nosso. E aí era um rapaz, era um senhor, inclusive, autor de livros famosos no Brasil. Ele ficou 10 meses conosco, tinha horas que nós pagamos por hora, e ele me entregou um projeto, né, todo mapeado por ele, junto com a minha equipe. Então eu não fui colocar para a minha equipe fazer. Por quê? A minha equipe não tinha essa maturidade. Aí eu vou querer que ela tenha maturidade? O que eu tenho que pensar? Aonde que eu estou inserido? Quando você contrata uma consultoria, seja ela em loco, seja ela uma mais cara ou uma mais simples, você está fazendo igualzinho que acontece no futebol. No futebol tem o passe, não tem? Qual que é o objetivo do passe no futebol? Qual que é o objetivo? O objetivo eu estou aqui no gol. Meu objetivo é fazer o gol. Então eu sou goleiro e o objetivo é fazer o gol no time adversário. O que eu faço? Se o goleiro pegar a bola aqui e começar a sair o time todinho driblando, ou correndo, ele não vai cantar, ele vai cansar. Então a consultoria, ela é o passe dentro do jogo de Legal, futebol. hein? Sabe Muito por quê? bom, hein? Porque ela otimiza o teu tempo. Não tem um recurso, contrata aquela simplesinha, tem um monte hoje na internet aí, daquelas mais simples. Não, eu estou mais robusto, eu quero uma coisa mais em loco, quero ter contato, que inclusive eu acredito que essa é a melhor que tem. Contrata uma de boa referência e tal, e coloca esse cara para ser o seu passe. Quando tu faz isso, poxa, exemplo, tem muita coisa que eu sou incompetente, mas eu pergunto, quem tem a competência? Quanto que custa? Eu posso pagar? Então faz para mim. Exatamente. Aí ele faz, eu analiso o que me interessa e o resultado vem. Né? Então minha dica desculpa quem você é. Se tu não tem perfil para mexer com parte de processo, não vai mexer com isso não, você vai se frustrar. Né? Se você tem e quer debruçar sobre isso. Se você não tem o perfil, tem como pagar, encontra alguém que é bom para fazer isso para você. Legal. Mas sem processo não dá para viver. Não dá. Que é uma empresa sustentável de crescimento, comece no processo. E eu vou falar. Quer ter qualidade de vida? Comece pelo processo. Inclusive, eu quero finalizar com uma frase que é para você aí. Que muitas vezes a gente fica ouvindo o empreendedor, o empresário, você liga para ele e fala, e aí, como é que estão as coisas? Cara, na correria, matando um leão por dia. Aí eu falo assim, mas você tá matando um leão por dia para chegar aonde? Às vezes não era nem para você estar matando, era para você estar criando. O meu recado para você que está nos ouvindo aqui agora para de trabalhar duro e achar que isso é legal. Começa a trabalhar de forma inteligente. Para de trabalhar duro e começa a trabalhar de forma inteligente. Você vai ver os resultados. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio 004 do O Dono Cast com o tema Menos Patrão e Mais Padrão. Espero que tenha sido bastante proveitoso para você esse nosso conteúdo. E aí, antes de eu finalizar, a Dani já deu spoiler aí que o episódio 005 vai ser sobre como ter uma equipe engajada com os resultados da sua empresa. Não percam, tá bom? E, Dani, quem quiser te achar nas redes sociais aí, quem quiser ter mais contato com você, como é que te acha? @Daniela Delfim no Instagram. Acho que é isso. Eu acho que é @Dani Delfim, tá? Todo Não é Daniela Delfim, Dani Delfim, não. gente. Dani Delfim. Todo episódio eu falo Daniela Delfim, é Dani Delfim. Tá bom. Se Acha você o quiser Ronan e achar depois a você Dani, me acha. Você entra no meu Instagram, que é @ Ronan Delfim, que vai ter um tanto de foto lá com a Dani, Tô foto lá. de amor, foto de trabalho. Mariana, Entra lá, Babita, todo mundo lá. Babi, todo mundo lá. Então, o meu, caso você queira,
é @RonanDelfim, que Ronan Não tem apelido. é RONAN. Então, você me acha lá, Ronan Delfim. Larissa, e aí? Quem quiser trocar mais ideia com você e tudo, como é que faz? Tô no LinkedIn, tô no Instagram, Larissa N. Lopes. Larissa Me acha N. nos Lopes. dois. Legal. Massa. Evaldo? Evaldo R. Godoy. Godoy com I, tá, gente? Godoy com I. Beleza. Então, assim finalizamos o episódio 004 do DonoCast, te agradecendo imensamente pela sua audiência. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, clica em inscrever-se, ativa as notificações, porque a gente tem um compromisso com você para trazer muito conteúdo transformador, para ajudar você a melhorar o lucro da sua empresa e você ter mais qualidade de vida. Valeu, um abraço e até o nosso episódio 005.